Neste caso, abriu assim sozinho, né? Não, é um que tem rotação e deformação, que o professor deixa para a gente fazer em casa. É parecido com esse, só que a peça também rotaciona. Então, talvez justamente essa que eu queria discutir aqui, que 2x1 menos x2... Professor, eu acho que é um que você não passou as equações de movimentos, deixou para a gente descobrir. Você só deu o desenho. É esse? Isso mesmo. É então, é justamente isso que eu quero, sobre o assunto que eu queria usar para a decomposição polar, né? Então, se o professor vai discutir na sequência, eu posso esperar. Tudo bem. Então já vou preparando aqui, né? Mas então vale a pena esperar porque vamos usar esse exemplo para falar sobre decomposição polar e aí aproveitamos também. Tá, só se o professor puder adiantar, na abordagem de Euler-Almanzi, as componentes que não estão na diagonais principal, elas não estão relacionadas ao gama, como na abordagem de Green-Lagrange? Sim e não. Sim e não. Eu justamente acredito que, ao olhar o exemplo, vamos pensar assim. Imagina, eu vou fazer um desenho, porque de fato... professor, se a resposta não é imediata e simples, o professor pode seguir com a aula, não precisa fazer fazer essa parte. Não, mas eu vou fazer o seguinte, vou deixar vocês pensando um pouquinho, enquanto seguimos a dúvida. O problema era este, né? Certo? É isso aí. Então, imaginem que eu venho, nesse cubinho, né? Vem um pintor, faz duas tarjas aqui, né? E faz uma aqui. Aí, quando ele deforma pés, ele fica assim, né? Não é verdade? Isso aí. E aí, eu distorci o corpo ou não? Sim. Ah, não. Distorção não, só teve deformação linear, né? Pois então. Pois então. Complicado isso, veja só. Deformação linear. Temos que tomar cuidado com essa palavra, mas agora eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse cara, né? Vou copiar esse cara aqui. Só que vou chamar o pintor para que ele pinte diferente. Então, este aqui era o quadradinho, a pecinha, né? E quando ele se deforma, ficou assim. Agora, a ideia é que o pintor agora fez assim. Ele pegou na diagonal, pintou uma aqui, duas azuis e uma azul aqui, né? De maneira aqui que tinha 90 graus, concorda? Quando deformou,
Ele ficou assim, a diagonal ficou assim, né? E a outra ficou assim. E o que antes aqui era 90 graus, agora ficou um ângulo obtuso. Agora te pergunto de novo, houve cisalhamento ou não? Agora parece que sim. Sim. Mas a peça não sabe disso, só pintaram ela, né? Pois então, Isso é grande ilusão de mistério. ótica. Grande Eu acho que mistério. sim, professor. Pois então, mas tem que me ilustrar, porque a rigor o fenômeno foi o mesmo, apenas fiz uma gradezinha distinta com pintura, não houve nenhuma modificação da física do fenômeno, né? Então, em uma estou jurando de pé junto que não houve cisalhamento, e em outra eu fiquei confuso, porque diria que sim, né? Não? Então, é claro que ambas situações ocorrem ao mesmo tempo, só que eu estou fazendo a pergunta se houve cisalhamento ou não, em duas fibras distintas. A pergunta se houve cisalhamento, no primeiro caso, estou perguntando na relação entre essas duas fibras, e entre essas duas fibras não aconteceu nada. Esta foi parar aqui, esta foi parar aqui, e o ângulo permaneceu. Agora, quando pergunto a mesma coisa sobre esta fibra, lo vou colocar em outra cor, né, para ver, em esta fibra com relação a esta fibra, aqui, aí sim. E a parte bacana é que esses tensores que nós estamos definindo e que pretendemos usar são bons o suficientes para poder dar resposta em qualquer direção de fibra com que eu aplique a pergunta. Por isso eles não são um vetor, são sujeitos mais ricos em informação, que são capazes de operar vetores em qualquer direção e me dar a informação pretendida. Então, não é que esse ponto esteja submetido ou não a cisalhamento ou esticamento. Ele está submetido a uma deformação, e a informação relativa a como esse ponto se deforma não pode ser apenas transmitido por um vetor. Por isso, a informação tensorial é adequada. A forma, como nossa capacidade de visualização é limitada, nós vemos coisas 3D, então temos que fazer artifícios para poder enxergar o que está acontecendo. Um desses artifícios é aquele que eu tenho, de alguma forma, insistido bastante com vocês, que é imaginar uma esferinha, né? E quando imagino uma esfera, em certa forma, meu olho consegue ver todas as infinitas direções que partem desse ponto. E quando vemos ela deformada com um elipsoide aqui, de alguma forma estamos entendendo que fibras em direções diferentes se deformam diferente. Mas ao pensar nesse volume, eu de alguma forma tenho uma percepção global do que está acontecendo com esse sujeito. O teorema da decomposição polar, de alguma forma, completa essa visualização. E é isso que vamos a buscar perceber, a discutir. E já engato com o próximo, com o assunto digamos, de usar esse exemplo para poder ver a decomposição polar. Mas paro aqui porque o Rafael tinha uma pergunta sobre um dos vídeos. Mas, assim, só vamos suspender momentaneamente esta parte da explicação, já retornamos, com algumas percepções. Os tensores estão associados a uma base. A existência ou não com componentes fora da diagonal está muito amarrado a essa base que usei. Se eu tivesse trocado de base e colocado uma base inclinada, esse tensorzinho B, que tinha componentes fora da diagonal, se oriento ela na direção da base rotada aqui, ele vai desaparecer as componentes diagonal e vai aparecer apenas, aliás, vão desaparecer as componentes fora da diagonal e vão aparecer apenas elementos diagonal, porque essa direção inclinada corresponde às direções principais do tensor B, que está rotadinho. Ok? Aí isso a decomposição polar ajuda a ver.
por isso um exemplo, e fazendo alguns números, nós vamos ilustrar um pouquinho o que está acontecendo ali. Se você se sente de alguma forma, entre aspas, confusos, né? É natural, porque nossa cabeça não vê tensores, que são elementos de 6 dimensões, e, portanto, precisamos fazer um pouquinho de exercício para visualizar só o que eles fazem. Rafael, você queria compartilhar conosco qual é a tua dúvida? Ah, Eu sim, vou, professor. eu Ela vou, é referente à parte do tensor gradiente espacial de velocidade, o L. certo. Não sei se você consegue abrir essa nota de aula aí, professor, que você passou. É no exemplo que você deu, inclusive. O exemplo que eu dei na Na, própria aula. na própria aula, professor, isso mesmo. E agora me dei mão. Como que eu faço para abrir isso? Tu sabes em que ponto da aula nos encontramos lá? Do vídeo, no caso, professor? Sim. Deixa eu, deixa eu Deixa eu pegar ver aqui. se eu acho aqui, tá? Nessa, mano. Passaremos a falar agora. Vou cortar aqui. 23 minutos, professor. Tu sabes o minuto, Rafael? 23, professor. 23 minutos. 23. Aqui. 23. Aqui. Ok. Isso. Então, professor, o problema para mim aí foi o fato do L ter ficado igual ao F ponto. Eu não entendi como isso é possível se o F-1 não é a identidade. Bem, vamos trabalhar esse exemplo. Vamos fazer assim. Na ordem, eu acho que vale a pena nós trabalharmos primeiro outro caso e depois verificar este exemplo. Pode ser? Uhum, tranquilo, professor, tranquilo. Perfeito. Eu já entendi aqui qual era o tópico. Eu vou compartilhar aqui É isto que você está falando, né? Isso mesmo, professor. Você está vendo mal, certo? Sim, professor, a gente tá vendo. Então, aqui temos, vamos verificar, aqui temos nosso mapeamento. Uhum, Quando calculamos o F, aparece um C. A tal F ponto é exatamente isto. isso. Okay? F a menos 1 Uhum. tem alguma coisa estranha aqui, né? É, porque ele teria que ser a identidade, porque o L deu igual ao F ponto, né, professor? Daí, daí eu perdi a crença nesse cálculo. E cabreiro. Acho que você tem razão de perder a crença. O que eu vou ver aqui?
Ah, aqui eu vi uma... Desculpa, aqui que eu estou vendo a conta que fiz aqui. Me dê um minutinho a ver qual é a... Ou seja, eu teria que multiplicar este por esse que está aqui. E por algum motivo, ou seja, f ponto, que é isto, multiplicado por isto, e eu estou alegando que dá isso que está aqui. Tá? E você diz, não, mas como é possível que quando faça f a menos 1 por f ponto, dê exatamente a mesma coisa, se este não é o tensor de identidade? Exatamente, professor. A questão é que aqui temos um monte de zeros, e aqui podemos ter uma, não sei... o conceito de um tensor de identidade é aquele sujeito que multiplicado por um vetor em qualquer direção dá o próprio vetor, né? E não significa que eu tenha os dois tensores e o produto de um com outros. Ou seja, aqui a alegação... aqui teríamos que fazer o seguinte, deixa eu... Vou preparar aqui a conta, vou copiar, só um minutinho, eu vou fazer isso na outra tela, se fosse um quadro eu poderia mostrar enquanto faço, mas vejamos aqui, eu vou fazer a operação f ponto f menos 1. Então, ok, agora eu vou trocar de... essa conta. F ponto. Isto aqui corresponde a F ponto. Estão aí? Sim, professor, sim. F menos 1. Coincide, né? Então, aqui temos que operar. Na primeira linha com primeira coluna, o resultado disso é 0. Todo mundo acaba multiplicando 0 por quem não é 0. Tá? Primeira linha com segunda coluna, dá C ponto de T. Que era um ponto. Concorda? Sim. Primeira linha, terceira coluna, 0. E acabou a ciência a partir daqui, porque o que tem embaixo, segunda e terceira linha, 0. Só 0 com zero. qualquer coisa é 0. Entendi, professor. E não teve jeito. Agora, qual é o mistério? Dizendo, opa, eu multipliquei por alguém que não é identidade, ou seja, multipliquei por alguém que não é identidade, multipliquei este, e o resultado deu o próprio, o primeiro, né? Parece que não mudei nada. Acontece que este sujeito está cheio de zeros. Então, o fato que eu tenha uma situação de tipo A vezes B e o resultado é B, não significa que este tensor aqui seja identidade. E para esta particular situação de B, o resultado dá certo. E aí temos um caso bem
um exemplo bem bonito disso, né? Basicamente, estamos pegando um tensor, vamos chamar f ponto, multiplicamos por um camarada que vamos chamar aqui de A, e o resultado é f ponto. Conclusão, há identidade? E vocês conseguem ver que não. Porque isto vale se... Ou seja, o tensor de identidade é quando multiplico A vezes I igual a A para todo A que se encontra dentro de operadores lineares. Então, concluo que se isso acontece para qualquer A, então I é identidade. Me acompanha, Rafael? Entendi, professor. É que eu não tinha verificado, eu achei que tinha dado algum BO ali, mas Certo. entendi agora, professor. Obrigado. Okay. Não, mas até eu tropecei, e Senhor, aí a álgebra não se ensina, não tem jeito. Sim. e ali na parte, se você avançar o vídeo ali para 28 minutos, aí é só verificar mesmo se tu não esqueceu de colocar um meio de um lado da equação. Talvez tenha esquecido, talvez tenha sumido e eu não percebi. É possível. 28 minutos, professor. Tenho que apenas achar onde está isso. Aqui, 28 minutos, 24, 26, 28 minutos. Eu vou fazer o seguinte. Vou compartilhar tela. E agora, onde é que eu estou? Teria que ser aqui. Não. Aqui? Não. Aqui também não. E agora? Isso aqui era YouTube? Não, não. Bem, estou perdidaço agora. Vou tentar achar primeiro e depois... Bem, agora acho... Só tenho que saber onde está. Ok. Ah, já sei o que tinha acontecido. Compartilhar. Ok. Agora, isto. Um pouquinho na frente, um pouquinho... Onde será? É aqui mesmo, professor. Na 28 minutos ali, quando você deriva, eu sei que some o meio do lado esquerdo da equação, mas do lado direito eu não entendi onde que ele foi. Ok. Aqui? Você derivou essa expressão ali, a expressão que está sublinhada em azul claro, você derivou ela embaixo, né? Uhum. E daí o meio some quando você deriva, né? O da esquerda. E o da direita eu não sei se ele some. Tá, Se ele... delta T é isto. Então, foi feito um meio disto igual a um meio disto. Não? Ou seja, o delta T é a raiz quadrada disto. Se eleva ao quadrado, é este por este. Um meio disto igual a um meio disto, certo? Então, se eu derivo aqui, o meio com 2 fica delta de T delta ponto. E este um meio que está aqui fica um meio de delta x ponto, mais um meio de delta x ponto por delta x. Então, são duas vezes, também corta o meio. Ah, entendi, entendi. Certo? Beleza, era só isso. Beleza. Ok, vamos tentar
Então, usar esse exemplo que foi levantado para usar, digamos assim, usar até o MATLAB e falar um pouquinho sobre decomposição polar, né? Então, eu pensei que conseguia reproduzir toda a agilidade que se tem em um quadro, mas não é a mesma coisa, não tem jeito. Cheio de ponto morto aqui. Bom. Ok. Podem me passar como foi montado ali o mapeamento? Ah, já tenho aqui. O mapeamento que resultava desse exercício era o seguinte, né? Temos x1 que é igual a 2 x1 menos x2. O x2 é igual a x2 x1 mais x2, o x3 igual a x3. Resultado disto era um mapeamento homogêneo, porque não dependia mais de x, e o f ficava com a seguinte cara. 2 menos 1, 0. 2, 1, 0, 0, 0, 1. Sujeito que justamente busquei fazer esse exemplo com o objetivo de que o F não ficasse com uma cara diagonal. Toda vez que a gente faz uma coisa deste tipo, não temos o seguinte, eu vou pensar em um caso, convido vocês que olhem um caso onde teríamos esta situação. E a deformada seria alguém raiz de 2, então seria mais ou menos alguém com esta cara e que se deforma assim, né? Ou seja, basicamente a mesma situação de deformação que nós temos no caso. Você está vendo ou é que eu estou compartilhando errado aqui? Não, está vendo, né? Tá tudo certo. Está tudo certo. Então, do ponto de vista de, pensemos assim, a força que eu tive que fazer para deformar o caso A ou o caso B, o esforço dentro do corpo, digamos, agora vou fazer uma apelação, apelo à percepção, à intuição física, né? Intuitivamente, o esforço que eu tive que imprimir dentro desse corpo para deformá-lo na situação A e na situação B, admitindo que o vermelho seria igual de tamanho, né? É o mesmo ou não é o mesmo? Ou seja, qual é a diferença que temos entre o A e o B? Em termos de percepção cinemática. Uma rotação. Isso. É isso que eu queria levantar. Eu deformei igual o corpo em ambas situações. A diferença é que num tem uma rotação incorporada, em outro não. Do ponto de vista de esforço mecânico, vocês apostariam que os esforços mecânicos realizados foram os mesmos ou não? Se trata do mesmo material, deformei ele igual, devo esperar o mesmo tipo de esforço, não é? Sim. E é verdade. Agora, claro,
em um tive que fazer assim e assim, em outro tive que inclinar isso, ou seja, o esforço que estou fazendo para manter essa... Pensemos que se trata de um material, por exemplo, de um elástico, né? Então, se eu soltasse, ele recuperaria, elástico, isso, recuperaria sua condição inicial. É claro que o esforço que tenho que fazer é diferente, porque um tem que fazê-lo inclinado, ou tinha que espichar e depois rotar, ou rotar e depois espichar, alguma coisa do tipo. Mas o esforço é essencialmente o mesmo, concorda? Se trata mais de uma representação de como expresso, né? Como descrevo isso, e como isso está associado a componentes em uma base, dependendo de como oriente a base, as componentes vão ter caras diferentes. Mas, essencialmente, temos duas questões a discutir aqui. Primeiro, que dependendo de como veja, como faça a descrição, se faço ele com um sistema de coordenadas, vou chamar em P, né? Ou faço ele num sistema de coordenadas inclinado, as componentes de todas essas operações vão ser diferentes. Nós já vimos isso. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que eu estou vendo que essa física de ter pegado o quadradinho e levado aqui, no caso A, nessa condição vermelha, intuitivamente se vê digamos, intuitivamente me permite uma visualização em dois passos. Um que deforma e outro que faz uma rotação, ou seja, um movimento de corpo rígido. De acordo? E aí vem a pergunta, quem é primeiro? Eu roto primeiro, estico depois? Como é? Falei, roto primeiro, estico depois, ou estico primeiro e roto depois? E a questão é que é uma questão de gosto para descrever. Né? O fenômeno, sei lá qual foi o caminho que ele tomou, mas uma vez que tenho duas fotografias, eu posso chegar nessa fotografia através do uso de dois tensores combinados entre si. E essa é a escolha que se tem quando nós fazemos RU ou fazemos VR. Quando dizemos que temos um F aplicando um dx e o resultado é um dxzinho, basicamente, se dizemos que RU dx, estamos fazendo primeiro um esticamento. E o resultado é depois rotar. Quando, pelo contrário, fazemos uma coisa de tipo VR dx, o primeiro que a gente faz é rotar o quadradinho e depois estica com V. Eu acho que todo mundo consegue perceber que eu poderia, se eu fizesse um caminho deste tipo, eu esticaria ele primeiro e depois rotaria o vermelho, né? Então, a decomposição ali, primeiro eu aplico um U, né? Ou seja, U sobre este vetor me dá este outro que está aqui. E depois roto ele. Então, tem que ser uma decomposição desse tipo. Primeiro estico e depois roto. Na outra posição, eu levaria o quadradinho para esta condição e depois espicho ele para a posição em vermelho. Então, essencialmente, o que estamos querendo dizer com isso tudo, de alguma maneira, é que dentro deste F, inerentemente, tem ali alguém, eu posso decompô-lo em alguém que rota e em alguém que deforma. Muitas das vezes, quando eu quero saber o tipo de esforço que eu tenho que fazer, me interessa quanto deforma e não quanto rota. É claro que às vezes, dependendo da situação, é importante saber quando rota, porque não é a mesma coisa estar espichando ele assim que estar espichando ele assim, inclinado. O esforço que tenho que fazer no braço é o mesmo, porém, um tenho que fazer horizontalmente e outro que tenho que fazer em forma inclinada. Né? Então, era isto o tipo de discussão que eu queria, de alguma forma, trazer um pouco mais de compreensão. Era o intuito aqui. Então, agora, alguém, por favor, isto, quem não sei quem... Professor, só para adiantar uma dúvida minha, é que quando não existe uma rotação, o U vai ser igual ao V? Sim. Por quê? O que acontece? Vamos lá. Vamos a fazer isto. Então, vamos pensar em este tipo de
eu vou ter um caso, vamos chamar de caso A. Podemos verlo isso no MATLAB. Então, pensemos. Vou simplificar aqui, para a gente não ter tanta sujeira na tela aqui, né? Este é o meu caso. Eu vou eliminar isto porque não é o que estamos estudando no momento, sim? Então, esse é o caso. E vamos a pensar num novo caso, onde o mapeamento aqui é x1 igual a 2, x1 isto, e um x2 igual a x2 e x3 igual a x3. Então, aqui é muito simples, né? Que tipo de movimento foi este que eu estou argumentando? Aqui temos nossa pecinha na configuração de referência e na fotografia da configuração deformada, o que nós temos agora é este caso. O dobro de comprimento, certo? Poderíamos, inclusive, poderíamos até colocar raiz de 2x2, o que ele faz com que ele fique um pouquinho mais largo aqui, por exemplo. Né? Isso aqui ficou o dobro aqui, né? Se nós calculamos o F, vai ficar com a seguinte cara. 2, 0, 0, 0. Aqui temos raiz de 2, 0, 0, 0, 1. Ok? E evidentemente que isto aqui pode ser decomposto em RU e em VR. Ele não rotou nada. Veremos que isto dá a mesma coisa que identidade vezes 2, raiz de 2 e 1. Ou raiz de 2, perdão, 2 raiz de 2 e 1 vezes identidade. E nesse caso, aqui nós teríamos que R é identidade e aqui R é identidade. Vamos verificar isso com o MATLAB. Vamos fazer essa operação. O que houve nessa situação em particular? As direções principais, vamos pensar assim. Quando estou aqui, e pensemos em uma esferinha, por isso a visão de esferinha é muito bacana. Quando ela se estica, ela vai ficar com esta representação. Eu vou tomar aqui duas linhas para ver bem direitinho como que ela se esticou. Né? Opa! Então, aqui nós teríamos nossa esferinha. Nosso elipsoide agora, né? Ok? Então, pergunto, quais são as direções na configuração de referência para as quais os vetores não mudam para as quais temos, chamaremos os eixos principais ou vamos pensar assim, quais são os eixos na esfera da configuração de referência que, quando levados para a configuração deformada, não mudam de posição? 1 e 2, né? X1 e X2. Perfeito. Então, vou colocar aqui este cara e este cara.
se transformaron eles en este sujeito y este sujeito respectivamente. Ok. Quais são os eixos? Quais são os eixos? Porque agora... Vou colocar... Eu quero que vocês notem o seguinte, temos esses eixos principais, vamos pensá-lo de uma questão puramente geométrica. Eu poderia dizer que esses dois que eu desenhei são os eixos principais da figura. Claro, os eixos principais do uma esfera é qualquer um, né? E da minha elipse estão bem definidos ali. Concordam comigo? Quando eu vou para trás, quando eu vou para a situação anterior, ficou muito feio o desenho. Eu vou ter que limpar um pouquinho. Então, vamos fazer o seguinte. Toda esta explicação que eu estou querendo dar aqui, vamos fazer umas contas e aí a explicação geométrica vai surgir de uma maneira mais clara. É minha sugestão. Só apenas vou deixar preparado essa questão aqui, porque dessa forma retornamos. Então, vejamos o que aconteceu aqui com isto. E claramente este vetor que está aqui e este vetor que está aqui se transformaram em, porque se montávamos a elipse agora, ia ficar com esta cara, acho que ninguém tem dúvida disso, né? Então, este eixo veio parar aqui, isso foi o que aconteceu com o vetor em preto de dupla risco, né? E o outro cara perpendicular ficou com isto. Ambos esticaram. Agora, a direção dos eixos, vamos pensar assim, se eu tivesse que apontar o eixo principal, a fibra, que é o eixo principal da elipse, na configuração de referência, é um cara que está horizontal. Mas se eu tivesse que apontar qual é o eixo principal da elipse na configuração deformada, é um cara inclinado, concorda? Em outras palavras, quer dizer, este dupla de vetores, ela vai ocupar aqui essa posição. Então, os eixos principais aqui são rotados levam a estes eixos principais que estão aqui. Vamos lá, vamos fazer as operações. Por favor, se vocês têm ali porque eu não posso trocar eu não consigo trocar deste quadro e compartilhar a tela com outro. Então, por favor, coloquem ali o F anotado, né? 2, 2, menos 1, 1, tá? Lamentavelmente, não consigo trocar de tela aqui com esta facilidade. Tenho que andar fazendo uma ginástica. Então, eu vou passar agora para o MATLAB. E aqui estamos. Vocês estão vendo o MATLAB? Sim. Sim. Ok. Então, aqui está o famoso F, né? Aqui está o famoso F. O que nós chegamos à conclusão com essa decomposição polar RU ou VR? Eu podia calcular F transposta a F e calcular o C. E com a raiz quadrada de C, calcular o que chamamos U. Da mesma forma, se eu fazia F transposta, calculava B. E com B, calculava a inversa de B. E com isso conseguíamos calcular aquele que chamamos de E pequeno, né? Mas, em teoria,
aquele que chamamos de V era a raiz quadrada deste Vzinho que está aqui. Então, essa é a operação que está sendo proposta. Primeiro calculamos o F e chegamos até aqui. E aqui teremos, aqui como tinha sido comentado, né? O C, apesar do F não ter elemento fora da diagonal principal, quando calculamos o C, ele ficou diagonal. Ele ficou diagonal. E depois, quando calculamos o B, que é F transposta, ficou também com elementos fora da diagonal. Muito bem. Vamos calcular os autovalores e autovetores de C. Vou caminhar até aqui. Então, vou em frente, aqui, continuar. E vamos dar uma olhada aqui que aconteceu com o primeiro autovetor de C. É 0, 0, 1. Esse é o 3, né? Tá fácil de ver, né? É 3. O N2 é 2. E o N3 aqui ficou como E1. Concordam comigo? Sim. Sim. Muito bem. Então, Professor. aqui teríamos C3 é quanto? É um fator, é o valor associado ao N3, o C2 ao N2 e assim por diante, né? Então, que cara ficou agora o C? 8, 2 e 1. Né? 8 está na montagem de E1 por E1, E2 por E2 e E3 por E3. Até aí, tudo certo. Quando eu vou a fazer a mesma operação com B, uma coisa que vale a pena notar é que os correspondentes valores próprios N1, perdão, B1, B2 e B3 são os mesmos. Ou seja, a informação, os valores próprios de C e de B estão, de alguma maneira, quantificando quanto eu espichei essa figura nas direções principais de deformação. E quanto espichei a figura é a mesma. O que faz sentido, porque se digo que eu pego e roto e depois espicho, e a outra espicho e depois roto, quanto espicho é o mesmo. Né? Só que eu fiz ele em uma ordem diferente. Então, o B1, B2, B3 coincide com C1, C2, C3. O que acontece é que a direção N1, N2 e N3 são diferentes de N grande do C. Aqui isso foi uma operaçãozinha só para verificar de que os valores próprios de um e de outro tensor são os mesmos. Agora calculamos o U. U é a raiz quadrada do tensor C. E o V é a raiz quadrada do tensor V. Então, vamos lá. O caminho aqui. E vejamos que cara tem a deformação principal, né? Do 1, do 2 e do 3. E quando calculamos a raiz quadrada de B, tem que dar exatamente a mesma coisa, porque, a fim de contas, eram os mesmos valores próprios. Então, V1, V2 e V3 dão exatamente as mesmas características. Agora, quando vai montar o vetor V, o tensor V, e quando vai montar o tensor U, cada um multiplica suas direções principais, que são distintas. Então, com isso, calculo o tensor V, e ainda vou dar um passo, né? E aqui vejamos alguma coisa, né? Algumas operações que nós podemos fazer. Vejamos, temos o tensor V, é esse sujeito, que era a raiz quadrada do B, o U é esse camarada, e aí vem aquela questão, né? Um tem termos na diagonal principal, outros não.
Porém, os autovalores de V são os mesmos dos autovalores de U. Se o cara tem os mesmos autovalores, tem uma certa suspeita de que a essência deste tensor é parecida a desta. E de fato é. Porque a única diferença entre um e outro é que os autovetores de um são rotados em relação ao outro. Vamos a interpretar. Então vejamos o cálculo do R. De que maneira nós podemos calcular o R? Se vocês têm um lápis aí, vão verificar que R pode ser F por U a menos 1 ou V a menos 1 multiplicado por F. É uma questão lá de usar essa decomposição. O resultado de R teria que ser o mesmo, porque posso ir por um lado ou por outro. Só aqui fazemos de um jeito, fazemos de outro, só verificamos que dá a mesma coisa. Então, dou um passo, calculo outro, o R, que deveria ser o mesmo, né? Ali tem uma prova de que o R é o mesmo. Então, aqui vejamos quanto deu R1, esse número, esse tensor, e R2 exatamente o mesmo. Claro, aqui quando calculo o resíduo tem que ser um número zero, né? 10 a menos 16, claro. Então, aqui é que eu quero ver, né? R1, né? Vou fazer assim, R igual a R1. Ok, assim já não temos um. Então, vejam o que eu faço. Eu faço R vezes U, o resultado é F. E se faço V vezes R, o resultado é o mesmo F. Então, conseguimos fazer essa decomposição. Quanto tem que ser o determinante de R, pessoal? 1. É 1, senhor? Está ali. Det de R é 1. Né? Claro, era uma rotação. Não pode ser diferente. Quanto vale o determinante de U? 4. O que significa isso? Agora você está vendo... O que fazia o determinante, pessoal? Calculava o quê? É? Alongamento. O determinante, quando calculava o determinante do tensor, ele pegava uma terna de vetores, certo? E calculava o volume ocupado pelo produto misto desses três vetores, certo? Então, vejam agora, o cara pegou as arestas do cubinho preto e levou para um outro cubo, que era o cubo vermelho, né? As arestas foram todas mapeadas. Como o cubo preto tinha tamanho unitário, porque era 1 por 1 por 1, quando ele mapeou, levou aquele vermelho, deu o volume daquele vermelho. Então, se faço o volume final dividido o volume inicial, era o conceito de determinante, não era? Sim. Ok? Então, significa que o cubo em vermelho, aliás, o paralelepípedo que ficou, deu por sorte ser ainda com formato de tijolo, né? Porque ele não deformou nessas direções principais, não deformou. Então, ele ficou com um volume de 4 vezes o primeiro. Esse é o que me dá o determinante de U. E se calculo o determinante de V, quanto será que dá? Mesma coisa, né? 4. U e V estão fazendo o mesmo, só que U está esticando o cubo quadrado preto, deixando ele horizontal, e R rota ele para colocá-lo na posição vermelha. No caso, o determinante de F também tem que ser 4, então. Sim, porque ele é igual também ao determinante de F, é determinante de V vezes determinante de R, né, professor? Isso, determinante de F menos determinante de U vezes determinante
de R tem que ser 0. Certo? Perfeito. Tá. Então, o que o F... De novo, F, ele concatena duas ações, rotação e espichamento. Tá? Se eu faço a decomposição RU, significa que a primeira coisa que ele faz é espichar. Então, os vetores que estavam horizontais ficam horizontais, mas mais compridos. Os vetores que estavam verticais ficam verticais, mas mais compridos. Por isso, as direções principais de U, né, ou de C, são os próprios eixos, ou seja, se vocês veem aqui as direções principais de C, que são as de U, quando pegamos NA, as colunas são os vetores principais de deformação. E coincidem com os eixos cartesianos, claro. Agora, se eu faço a outra opção, que é rotar primeiro e depois espichar, é como se tivesse tomado o cubinho preto, girado ele 45 graus, e agora, para deixar o vermelho na posição, eu não posso espichar na direção horizontal, eu tenho que espichar na direção inclinada. Por isso, V não espicha nas direções cartesianas. As direções principais de V estão rotadas, porque agora o V tem que esticar o cubinho. Ele tem que deixar o vetor que está a 45 graus tem que permanecer em 45 graus. O que está a 135 graus tem que permanecer a 135 graus. Por isso, o V tem essa característica que está aqui. Ele opera com esses vetores inclinados e deixa eles inclinados, na mesma angulação que antes. Então, R e U são escolhas, RU ou VR são diferentes formas de eu fazer a decomposição. E a informação que está colocando V, ele olha a configuração, digamos assim, deformada. Agora vou ter que trocar para poder de novo visualizar com vocês. Está me acompanhando? Alguém está com uma dúvida que gostaria de dividir antes de trocar de tela aqui? Professor, em relação àquela questão do Luciano, se tinha cisalhamento ou não nesse caso. Então... Eu vou tentar fazê-lo na tela, isso. Tentar fazer na tá. tela. Tranquilo, então. Beleza. Essa é boa, essa é boa. Mas alguém mais gostaria de fazer uma outra questão aqui? Senhor, eu só fiquei... É que, na verdade, é um caso que aconteceu, até eu ia deixar para você tirar essa do final da aula, mas quando eu estava fazendo aqueles exercícios que você mandou de cinemática para nós, Sim. aconteceu de... Eu fui calcular o V, né? Aliás, o U. Uhum. E quando eu extraí os autovalores de C, ele deram autovalores com multiplicidade. Aí eu consegui apenas 2 autovetores diferentes, no caso um do outro. E daí, tipo, como que funciona nesse caso? Eu tenho que achar outro ortogonal a eles, ortonormal, para calcular o vetor? O vetor não, o tensor? Certo. Isso aconteceria... antes de migrar, você lembra que nós tínhamos montado um outro caso que espichava na direção X, né? Então, aqui teríamos um 0 e um 0, né? Esse foi o outro caso que a gente viu, não foi? Que eu apresentei na tela, ficou esticado na direção, acho que aqui colocamos raiz de 2, né? Não foi? Isso, tá certo. Tá. Então, imaginemos que temos esta situação. Então, o que vai acontecer aqui? A pecinha, que era o quadradinho, se estica na direção X. Tá? Só.
Ah, e um pouquinho na direção Y, mas ele não, as direções principais se deformam e não mudam de posição. Então, se nós fazemos essa operação toda aqui, e rodamos, né? Ele vai verificar, vou caminhar até aqui, continuar e continuar. Então, vejam o que acontece com as direções principais. Esses são os valores principais, estas são as direções principais, são as direções cartesianas. E o que acontece com o B? As mesmas direções e os mesmos autovalores. Então, quando nós fazemos a operação aqui de cálculo de rotação, então o que vai acontecer com a matriz de rotação? Identidade. E o que acontece então com U? É isso? E o V? A mesma coisa. U e V são iguais. Um pouco na frente, aliás, bem pertinho na frente, nós temos um caso, já comentamos sobre ele, um caso onde por conveniência fazemos uma limitação de domínio de trabalho e trabalharemos com casos onde os movimentos são muito pequenos, de maneira tal que aquilo que chama de configuração deformada e configuração indeformada são praticamente imperceptíveis a mudança de uma em relação à outra. Isso significa que o que estava horizontal praticamente ficou horizontal, mas o que está, não há rotação de corpo rígido, de maneira tal que o tensor de rotação praticamente é identidade. E aí começamos a ver que U e V vão ser sujeitos que, embora eles quantifiquem deformação, vão ser muito parecidos. Porque vocês já notaram que, numa situação genérica, a diferença entre U e V é uma operação de rotação por um tensor R. Né? Eu calculo U como R transposta de R, ou seja, eu consigo calcular o U a partir da rotação de V e V a partir da rotação de U. Se a rotação for identidade, U e V têm que ser muito parecidos. Então, quando as deformações são muito pequenas, a rotação praticamente se confunde com o tensor identidade, como é o que está acontecendo aqui. Aqui que chamamos de R1, né? E fazer a descrição na configuração deformada ou na configuração de referência vai ser praticamente a mesma coisa. Mas quando temos rotação, quando temos uma deformação finita, é necessário poder fazer essa distinção. Caso contrário, estaremos cometendo erros bem importantes em nossas contas. Voltemos aqui a ok. O que chamamos de configuração indeformada, né? E fazemos uma decomposição RU, significa que o que nós fazemos primeiro é esticar, ou seja, eu teria que chegar aqui, o que significa mais ou menos isto.
ficava uma coisa mais ou menos assim, onde a este vetor era multiplicado por o U é igual a 2,8 e alguma coisa, 1,4 e alguma coisa, e aqui 1. Então, o que significa? Que se eu multiplico por 1, 0, 0, o resultado é 2,8, aqui é 0 e 0. Então, ele pegou este sujeito e levou para aqui. Opa. Ok, não foi aí, né? Ele marcou isto. De acordo? Isso que aconteceu. Agora, se levamos isto para um R, agora, ou seja, quando fazemos isso, acabamos de fazer U de X, e isto vamos pensar que ele me deu um de Y. E agora o R de Y me entregou o dxy final. Então, bem, para facilitar aqui, eu deveria ter... Eu vou fazer o seguinte. Este movimento foi a que chamamos de U, né? U de X. E aqui deu como resultado U de Y. E agora, o procedimento foi pegar R de Y para encontrar de X. E R é uma matriz, um tensor, que fez o seguinte com este cara. Pegou este cara. E levou para aqui. Sem esticar, né? Aqui eu perdi a mão e acabei deformando ele. Mas, teoricamente, aqui a 45 graus. Isto que está aqui foi operar com... Aqui teremos um dx, né? Então, este sujeito fez isto. F de x igual a dx. Completo. Mas ele pode ser decomposto em primeiro operar com U e depois com R. R de y igual a dxy. Quando operamos com R, rotamos vetores, mas não fazemos nada. Ok? Por que digo que tenho direções principais de deformação? Porque nessas duas direções, vetores que eram mutuamente ortogonais continuam mutuamente ortogonais. É o que acontece aqui. Estes vetores, que são mutuamente ortogonais, continuam mutuamente ortogonais aqui. Então, estou me referindo às direções principais daqui. Ok. Agora, vamos fazer ao contrário. Dizíamos que o V... O professor, Sim. posso só tirar uma dúvida? O segundo quadro ali seria R de Y minúsculo, né? Pela nossa notação. O professor está usando maiúsculo só por... Não, porque aí a pergunta é, onde está tem uma questão ali quase de escolha. De fato, essa decomposição que nós estamos fazendo acontece na nossa cabeça. Se eu vejo o meu fenômeno, ele estica esse quadradinho e vai parar aqui à direita, concordam? Esta decomposição em dois passos é apenas uma abstração que nós fazemos. Aí também temos uma certa prerrogativa. Nós dizemos que esta configuração fictícia intermediária, ela vive onde? Na configuração de referência ou na configuração deformada? Então, é uma questão de gosto de que eu vou colocar esse Y como maiúscula ou minúscula, ok? Porque ela não existe, as duas são simultâneas, concorda?
Sim, é que na minha percepção ela já saiu da referência, por isso que eu estava colocando como minúsculo. Tá bom. Eu não, como se chama? Eu não reclamaria, não. Ok? Tá, tudo bem. Você usa na Professor, notação? Sim. nesse caso aí seria a rotação primeiro para depois o U, né? É F igual Não, a RU, né? não. Observa, a primeira coisa que eu faço é espichar. Então, veja que se eu tenho uma F dx é igual a RU dx. Então, a primeira coisa que é feita é Ah, U. tá certo. Tá, entendi. Isso confunde, Tá. hein? Isso confunde. Ok? Isso é super comum ter essa confusão. Porque o cérebro quer fazer ao contrário, já que RU a primeira coisa, roto e depois. Não. Acontece que o que está à direita primeiro é o dx. Então, U que chega primeiro no dx para operar e depois opera R. Sim, eu acompanhei ali a sequência ali dos Entendeu? tensores. Beleza. E agora a outra interpretação está associada a... Eu vou ter que... Vamos fazer assim. Agora vamos a rotar primeiro. E nesse caso, nós tomamos este indivíduo. E agora rotamos ele. Tem que estar alinhadinho ali, fica mais fácil de ver. E nesse caso, este é o processo de rotação. Aqui agora vai dar R dx. O processo agora é F dx igual a V R dx. Então, a primeira coisa que eu faço é rotar. E aqui é que cai um pouquinho o truque. Vejam que V opera sobre, vou chamar agora de Z, né? DZ. E quais são as direções que eu tenho que espichar esta peça para que essas direções não mudem de angulação? Ou seja, as direções principais deste sujeito são estas e não estas. Por quê? Porque a esferinha que está aqui, com essas duas direções principais, vai se esticar desta forma. Então, o que acontece com as chamadas direções principais de V? Elas são rotadas em relação às direções principais de U. Porque agora eu tenho que tomar um vetor que está inclinado a 45 graus para que ele permaneça inclinado a 45 graus, mas espichado. Se eu fizesse, vejam o que acontece que se agora eu tomo este vetor, que era horizontal, ele permanece horizontal? Onde ele vai parar? Aqui. Então, ele não é mais uma direção principal de V. Direção principal de V é esta outra, obviamente que esta daqui e esta daqui. São estas duas, né? São essas duas eixos, né, que definem os espaços característicos de V, que são diferentes dos espaços característicos de U. Ok? U opera sobre um vetor aqui. V opera sobre um vetor nesta configuração intermediária para levar para lá. Ou, se vocês querem falar, a direção principal daqui coincide com a direção principal de aqui. Então, é como pensar que V é alguém que fala de sujeitos que estão na fotografia, nas direções principais. Ou seja, V tem como direções principais isto. U tem como direções principais esta e esta. Por isso se diz que U é um tensor material, porque ele me fala, as direções principais de U são as direções principais de como ele se esticou essa peça na configuração de referência.
enquanto V informa as direções principais desse tensor. Quais são as direções principais dessa mesma peça, agora na fotografia, que era esta e esta? Me acompanham na interpretação, pessoal? Sim, professor. Não é trivial enxergar isso tudo. Mas isso que estou tratando de radiografar junto com vocês, o que é essa informação que esses sujeitos têm? E agora tentando caminhar um pouco para frente. Todas essas métricas de deformação são usadas para depois construir modelos que falam de quanto tenho que fazer força e em que direção para poder deformar a peça, como estamos vendo aqui. Evidentemente que se se trata da representação de um corpo físico, e esse corpo físico, então, oferece resistência à modificação de forma, haverá tensores que quantificam isso, que são tensores de tensão, e que eles também têm informação de orientação das coisas. Então, o modelo constitutivo, isto é, um modelo que faça a correlação entre o movimento da peça e quanto esforço tenho que fazer, terá que usar essas informações. E eu posso me perguntar, bem, qual informação devo usar? Devo usar a de U? Devo usar a de V? Devo usar a informação de R? Como que eu posso fazer depois modelos que dois observadores, por exemplo, tirando fotos em lugares diferentes, com orientação da sua posição da câmera diferente, dê o mesmo resultado, que se chama de objetividade, ou seja, tem que montar um modelo de comportamento desse material que não dois analistas estão fazendo as contas, tirando fotografias do fenômeno em posições diferentes, e depois cada um faz as contas com esse modelo e dá um número diferente de esforço. Não pode ser. Então, todos esses aspectos relativos a como rotou, como não rotou, como se esticou, em que direções principais estamos fazendo a descrição, são importantes para montar esses modelos. Existe uma situação muito particular que simplifica enormemente todas essas perguntas e, de alguma forma, as mapeia em um único lugar. Era esse que eu estava comentando anteriormente. Num caso particular que tudo se deforma pouquinho, configuração de referência e configuração deformada, basicamente, a olho nu, é a mesma coisa. Isso traz como consequência que a rotação que nós enxergamos aqui e distinguimos passa a ser uma coisa muito parecida com a identidade e, consequentemente, esses tensores que medem quanto se deforma, que é U e V, né? Embora não são deformação, porque, veja, pergunta para vocês, tem que ser assim na lata. Quanto vale U e V se o quadradinho continua como quadradinho? Identidade. São tensor zero ou tensor identidade? Identidade. Isso. Então, eles não são classificados como tensores de formação. Em inglês, sim, deformation tensor, mas em português, não. Eu tenho que extrair a identidade para que seja um cara que é maior do que zero ou menor do que zero. Né? Por isso, aquele E grande e E pequeno estão associados à extração da identidade. Né? É um termo que eu retiro a identidade do que estou medindo para poder fazer uma leitura mais confortável. Né? É a diferença. Então, é importante notar, U e V vão dar a mesma coisa quando tudo é pequenininho, embora não, e vão ser todos bastante parecidos à identidade, mas dentro dele está a informação que eu vou querer. Quando retire a identidade, ali vai aparecer a medida que vou usar para montar meu modelo constitutivo, meu modelo de material. E observem que, na medida que, num movimento, quando nós calculamos F, retiramos, meio assim que filtramos, né, jogamos fora a informação de movimento de traslação de corpo rígido. Quando calculamos C e B, estamos filtrando, jogando fora a informação de corpo rígido. E ficamos com o peso líquido, digamos, dessa informação, que quanto ele se estica e em que direção. Isso que está extraído, isso é o que acontece. Aqui estou mostrando, eu podia ter fazendo as coisas, né? Ou seja, quando nós de um mapeamento
saímos disto e caminhamos para F, né, do xt, estamos de alguma forma tirando fora, né, ou seja, filtrando movimentação de traslação. Quando do F nós calculamos o C como F transposta F, basicamente o que está inserido aqui dentro é U, né? Porque a partir daqui nós podíamos, por exemplo, retirar U igual a raiz quadrada de C. Ou se calculamos o B, que era igual a F transposta, basicamente estamos tirando esta informação, né? E como acabamos de ver, esses dois indivíduos eram aqueles camaradas onde nós podíamos dizer que F é igual a RU ou VR. Então, ao retirar, ou seja, ao usar C ou usar C ou B, né, é equivalente a dizer que estamos usando esta informação, e este sujeito foi embora. Né? Não, cuidado, isto já não é mais igual a F, né? Mas, ou seja, eu estou dizendo que ao ficar apenas com U e com V, a rotação sumiu. E depois, a partir dali, nós fazemos nossas contas, como E igual a C menos identidade, né? 1/2, ou E pequeno, que era igual a identidade menos B a menos 1. E com isto também estamos excluindo as rotações. Então, por isso que estes sujeitos como, digamos assim, são uma forma de quantificar peso líquido de quanto deformamos o corpo. Porém, notem que aqui agora vamos caminhar na pergunta que acho que era quem tinha formulado em relação a cisalhamento, né? Então, a questão aqui era associada a isto. Está associado a esta percepção. Imagine, então, que temos este cubinho e facilitemos nossa vida. Levemos ele para esta condição, onde aparentemente temos claramente um esticamento na direção E1. Então, vamos pensar assim. Quanto deformado, o sujeito ficou desta forma. Facilitemos a nossa vida e aqui dizemos que nosso F ficou com a seguinte cara: 2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Então, ele mapeia camadas horizontais e leva para o dobro do comprimento, as verticais deixa como está e o saindo fora do plano igual. Então, vem a pergunta. Se eu... nós podíamos calcular o C, fica... Sim? Nesse caso, tinha uma raiz de 2 Não estou conseguindo te ouvir. Não sei quem fala. É que tem uma deformação na direção 2, né? Acho que tem raiz de 2, né? F2. Jonas, alguém consegue... Jonas que está falando, né? Isso. Isso, mas eu não te entendi nada. Aqui não sei se sou eu que estou com dificuldade de te ouvir. Não, é a ligação dele que está ruim mesmo, também não consegui escutar. Vou escrever aqui. Tá. Isso, é. Bom, enquanto isso eu vou, ou seja, teoricamente eu queria aqui montar que isto ficasse um quadrado multiplicado por 2, né? F22 igual a raiz de 2. Acho que é o elemento, professor. Segunda linha, segunda coluna. O que ele quer dizer é que também tem uma deformação em Y. Não, mas eu estou inventando um caso aqui. Um caso novo. Eu proponho esse caso aqui. Não é o mesmo exemplo. Não é o mesmo exemplo. Não, claro. Eu propus aqui x igual a 2x1, né? X2 igual a
x2 e x3 igual a x3. Aí saiu esse f, com esse f calculo esse c, com esse c calculo raiz quadrada, me dá u, que é igual a f, né? 2, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, e que é igual a v, e que o r é identidade. Essa é a minha situação. Agora, se calculamos o E, é igual a 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 meio. Isso eu não sei. E o que eu queria destacar é, pergunta, este ponto, aliás, qualquer um deles, porque o movimento da chapa é homogêneo. A pergunta típica para confundir alguém é assim: nesse caso, nós temos cisalhamento na chapa? Não. Mas então, aí é que, imaginem de novo que aí vem aquela história, né? Eu pinto ele assim, agora. Pinto ele assim. E vejo como que ela se esticou. Digo, olha, se esticou assim. E pergunto de volta. Temos cisalhamento nessa chapa? Para confundir mais, eu passei e coloquei um filtro, né? Coloquei um filtro e não estou mostrando para aquele cara que estou perguntando, não mostro estas abinhas da chapa, né? E só mostro esse pedacinho. Aí, quando eu vejo ele deformado, ele vê isto. E agora pergunto de novo. Esse é um fenômeno que tem cisalhamento? E todo mundo responde, sim. Não é verdade? É que não... A pergunta está mal conduzida, digamos assim. Porque cisalhamento tem que ser dito em que direção. Há um comportamento de deformações cisaliantes entre este eixo e este eixo, entre essas duas fibras? A resposta é entre esta fibra e esta fibra, não. Quem eram perpendiculares permaneceram perpendiculares. Perfeito. Agora, o que aconteceu com esta fibra com relação a esta fibra? Não, elas distorceram. Que é equivalente a dizer que, vamos pensar assim, esta fibra e esta fibra comparado esta fibra com esta fibra, ¿no? Porque aqui era uma deformação homogênea. Então, não posso afirmar se tem, em um lugar tem deformação cisaliante ou não tem deformação cisaliante. Eu tenho que dizer entre quem para poder fechar. O único lugar onde não há variação, não, em qualquer fibra, não há distorção, cisalhamento, qual é? Vocês me respondem. Isto, Jonas, quando uma esfera se transforma em esfera. Se lembra no tensor, uma questão importante, para que a gente agora vale a pena nós termos pastado tanto com a questão de álgebra, né? Dizemos, F é um tensor com determinante, tem um camarada tal que é determinante de F é um número maior do que zero, certo? Estritamente maior do que zero. Aí nós vimos um tal teoreminha que o teorema de decomposição polar me diz que quando temos um tensor F, cujo determinante é maior do que zero, podemos ter uma decomposição de tipo RU, onde o tensor R é um ortogonal positivo, ou seja, determinante 1, e R é um simétrico positivo definido. Maravilha! Se esse cara é um simétrico positivo definido, ele é operado sobre vetores de X. E que ele se lembra que nós gastamos um tempo dizendo que um tensor simétrico positivo definido podia fazer com
com vetores. E vimos que tinha 3 possibilidades. Ou ele pegava os vetores, aí nós, para visualizar isso, imaginamos ao redor do ponto onde estamos fazendo uma esferinha, né? E olhamos o que podia acontecer com os infinitos vetores que saem do centro da esfera. 3 possibilidades. Ou a esfera ficava numa esfera, porque significa que os 3 autovalores de U são todos iguais, W1 igual a W2 igual a W3, aí não tem jeito, todo mundo que era perpendicular entre si continuará perpendicular entre si. Né? Não vai haver distorção. A segunda possibilidade, que essa esfera se transformasse em uma elipse, um elipsoide, mas que em uma das direções principais, nas outras duas, nós tínhamos seções circulares seções transversais de formato circular. Isso significa que as direções principais dessa elipse é uma, e depois tenho que escolher qualquer outras duas que sejam. Aí tem uma pergunta desse tipo, né? Agora, qualquer par que eu encontre aqui que esteja dentro desse círculo são 2 direções principais, qualquer uma. Assim como quando ele transforma uma esfera em uma esfera, eu posso, qualquer direção que eu tome é uma direção principal, porque ele leva esses 3 para estes 3, digamos assim, né? E aqui 90, 90, 90, era 90, 90, 90, né? Não há distorção nenhuma. Agora, quando ele é levado aqui, o cara que está aqui sempre, não interessa qualquer uma, ele não distorce nesse plano transversal, mas naquele do eixo principal mais esticado, nesta figura, sim. E, finalmente, aquela opção onde temos 3 eixos totalmente com ômega 1 diferente de ômega 2, diferente de ômega 3, né? Onde el elipsoide fica en un lado esticado, en otro lado más achatado, y en un tercero perpendicular un poquinho maior. E é todo. Não pode haver mais possibilidades. Agora, se vocês veem que tem uma esfera e ela foi esticada em outro formato que não uma outra esfera, alguma direção vai ter distorção. Concordam comigo? En algunas particulares no habrá distorsión, que son las direcciones principales. Mas cualquier otro que no sea dirección principal va a tener distorsión con un vizinho dele. No caso, professor, se eu pegar uma direção x1 como referência e fazer o produto interno, né, de uma direção aleatória, e dar diferente de 0 vai ter esse desalhamento, né? Por exemplo, E1 com E2 vai dar 0, e E1 com E3 dá 0. O que for diferente disso quer dizer que vai ter esse desalhamento? Não, eu quero dizer o seguinte. Por exemplo, aqui, né? Neste caso que nós estamos observando o nosso quadradinho. Se eu pego esta direção e esta direção, vamos chamar a primeira dx e esta de dy, e faço dx com dy, o valor vale 0, concorda? Perpendiculares. Sim. Agora, eu mapeio elas. Cadê o aqui? Eu mapeio eles. Encontrei agora meu dxzinho e este meu dyzinho. E eu faço dxzinho vezes dyzinho, isso aqui diferente de 0. Então, pronto, eles saíram da perpendicular, houve esse alinhamento. Respondi? Tá, professor, daí eu posso concluir automaticamente que essas não são direções principais do meu modelo. Já esta que estava aqui, com esta que estava aqui, quando mapeado veio aqui, permaneceram como estavam. Aliás, podem até girar, não tem problema, mas eles continuaram perpendiculares entre si. Essas são as direções principais. Ok. Direções principais de quem? Cuidado, né? Essa aqui seriam as direções principais do V. Ok? Ou seja, e que aí está de novo. Coisa complicada. Aqui, né? Esta, opa. Esse é o caso que vimos anterior, um caso muito particular, porque ela não rotou. Mas um caso genérico, essa que está aqui, esta e esta são direções principais de V.
como debo interpretar? Que estas duas direções na configuração de referência também são ortogonais. Só pode repetir? Eu não sei se o senhor riscou alguma coisa, mas eu não consegui ver nada no desenho. Tá. Eu estou levantando. Já gastei todas as cores que tinha aqui, né? Que esta direção e esta direção, quando você pega o tensor V e calcula as direções principais, vão surgir estes dois vetores como direções principais de V. É claro que você está sempre operando nesta base, né? Então vai aparecer este sujeito com dois componentes, este sujeito com dois componentes, indicando estes dois vetores. Essas vão ser as direções principais do tensor V. E que indica isso? Que estas duas fibras que estavam perpendiculares, existem duas fibras aqui que estavam perpendiculares que se esticaram a como está en este lugar. Y si son direcciones principales, no houve distorsión entre esta fibra y esta fibra. Mas para cualquier otro fulano que esteja ali, dado que os autovalores desse movimento são diferentes, houve distorção. Mas eu acho que agora temos que decantar um pouquinho isso e vocês trabalharem e verem em que medida isso é usado para nossas contas. Ok? Eu acho que já deu um... Ixi, gastamos quase todo o tempo com isso aqui. Mas espero que tenha valido a pena para a interpretação. Bem, quero matar isso aqui só um minutinho. Isto. Então, imaginem aqui o que aconteceria intuitivamente aqui. Oh, que difícil que está. Se nós, nesta situação, nós agregamos uma variável tempo, seria equivalente colocar aqui 2x1 t menos x2 e aqui t menos mais x2 e dizemos que o variável t vai começar a partir de o problema é que aqui em C tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui. Poderia fazer assim. Vamos fazer assim. Professor, essa abordagem eu tentei quando eu fiz o exercício, mas no tempo zero, o tempo zero fica diferente da referência, né? Se eu uso o tempo. Essa é uma questão. Como que eu posso fazer para... uma forma é fazer assim. Eu concordo contigo. Eu poderia fazer assim. x1 mais x1t menos x2
x1 más x1t más x2 y aquí x3. Para t igual a 0, a configuração da referência é esta. Aí teria que fazer outro mapeamento, mas neste caso nós teríamos esta situação. Ah, não, já estaria esticado, não tem jeito. Ixi. Não está fácil para deixá-lo igual que na configuração de referência, porque se eu faço isto, fica esta condição. Para t igual a 0 fica isto. E já houve uma deformação em t igual a 0. Mas, em princípio, também não há problema. É como se admito, por exemplo, que para t igual a 0 já existe uma deformação a partir da configuração de referência. E a partir dali o sujeito começa a crescer, né? Ele começa a crescer nesta direção e começa a crescer nesta direção. Isso aumentando o valor de t. Então, evidente que se nós calculamos aqui o f, neste caso, para este exemplo, o valor de f fica 1 mais t, menos 1, 0. Aqui fica 1 mais t, em relação a x2 mais 1, 0, 0, 0, 1. Não é nem sequer o caso que nós vimos anteriormente. Mas claro que o valor de f ponto agora é a derivada disso em relação ao tempo e dá como resultado 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 e 0. E com estes sujeitos, com f, que me permite calcular como ele tem determinante diferente de 0 e é maior do que 1, posso calcular a inversa. E aí consigo calcular o tensor que chama o GL como f.f a menos 1. Vocês podem usar o MATLAB e retirar essa informação. Esse tensor que vocês viram ali no vídeo pode ser dividido em duas parcelas. Um que chamamos de D e outro que chamamos de W. Onde D é simétrico e W é antissimétrico. Qual é a informação que... Teve uma parte do vídeo que fala de qual é a informação que está extraída aqui. A informação que está extraída ali é com que velocidade ele está se deformando. Então, o tensor D é o que se chama taxa de deformação. Ele faz uma métrica de quão rápido está mudando, por exemplo, o comprimento desta fibra. Ou quão rápido está mudando o comprimento desta fibra. Não necessariamente tem que ser iguais, porque aqui, em particular, ele está se expandindo igualmente, né? O que era um círculo aqui, continua sendo um círculo aqui, mas isso não teria por que ser assim, depende da informação que esteja colocada aqui dentro. Mas eu convido que vocês trabalhem com esse exercício que nós tínhamos. Eu vou passar um exercício específico para isto, vou revisar aquele que nós temos para que vocês façam de novo uma prática desse sujeito. E a informação que é extraída deste indivíduo, que é chamada de rate of deformation, ou stretching, em particular este sujeito, desculpa, D, aqui, esse é o stretching, ele traz a informação de que com que velocidade está se deformando. É a derivada temporal dessa medida de deformação. E por que ele é útil em nossas contas?
nós teremos na frente, em breve, uma medida do que vamos chamar, já é a próxima aula que vamos a trabalhar sobre isto, uma medida que nós chamamos de tensão. É um tensor que avalia como são os esforços internos dentro de uma partícula. Da mesma maneira que em um ponto ele tem uma velocidade e nesse mesmo ponto, por exemplo, estamos aplicando uma força, vamos chamar assim F, nós podemos fazer um cálculo de produto interno de V com F e o resultado disso é uma unidade física de potência, força por velocidade. Nós veremos que o produto do tensor de tensões, isto é, o esforço que está acontecendo dentro da peça, vezes aquela medida de deformação, me dá uma informação de potência. Força por unidade de volume, deformação. Isso, na verdade, não é potência, sino uma chamada assim, potência específica. Ou potência por unidade de volume. Quando integremos isso ao longo de um volume, teremos a potência desenvolvida por cada uma das partículas desse corpo. Isso vai ser necessário para poder calcular balanço mecânico. Isto é, terceira lei de Newton, né? As leis de Newton. Força igual a... segunda lei de Newton, né? Força igual a massa vezes aceleração. Então, quais são os ingredientes que nós vamos necessitar? Gasto um par de minutos mais. Aqui para colocar um mapa mental de para onde nós estamos indo. Quais são os conceitos que nós precisamos. Então, por um lado, nós vamos a falar de cinemática. E são os participantes, né? Digamos, os protagonistas ali, por enquanto é o F. A decomposição RU, ABR. Chegar à conclusão que existe uma métrica de deformação E que estava dado como 1 meio de C menos I. Existe um outro que chamamos de 1 meio de I menos C. Existem outras, mas podemos deixar de lado um minutinho. I menos o quê, Lipson? É I menos B, inverso B. de B, né? Isso, aqui foi um errado. Obrigado por me alertar. Que quando temos pequenos deslocamentos, tudo isto converge é praticamente igual a E. Que se quero calcular também a velocidade com que este sujeito se deforma, nós podemos calcular um E ponto e podemos calcular também um L igual a F ponto F menos 1. E nós podemos, a partir daqui, dizer que isto é igual a um D mais um W. E nós conseguimos correlacionar este sujeito com este. Isso está no vídeo. E que tudo isto, se nós temos pequenos deslocamentos, e pequenas deformações, pequenos giros, e pequenas deformações, aqui também, pequenas deformações, tudo isso aí teremos que o E ponto, que se parece muito a D, e se parece muito a epsilon ponto, que é igual a derivada temporal de epsilon, que sendo este epsilon, isto que está aqui.
Essa é outra coisa que eu vou pedir agora que vocês vejam os vídeos seguintes, que nós precisaremos fazer integrações. Então, precisamos saber o que acontece com um diferencial de área, né? Um diferencial, vamos pensar assim, que nossa peça, nosso batatoide, quando se deforma, vem a parar aqui. Então, temos um diferencial de volume para poder integrar, um dV grande, e ele é mapeado para aqui, para um diferencial de volume, que vamos chamar de dV pequeno. E como quero fazer operações de integral ao longo deste volume, ou deste outro volume, terei que usar ou esta informação, depende do que eu quero fazer. Mas eu tenho que relacionar qual é a relação entre o dV pequeno igual a Q de o dV grande. Já vimos que isto aqui é o determinante de F. Por outro lado, teremos forças de superfície aqui, né, que estão atuando aqui, e aqui teremos um diferencial de área. E quando estão atuando, essa força de superfície mapeada vem aqui, e esse outro é um diferencial de área pequena. Qual é a relação entre essas duas? Isso vai me permitir fazer integrações de superfície. Então, isso tem a ver tudo com cinemática. E o elemento também que está ali envolvido, a partir dali, nós queremos fazer coisas de tipo integral sobre o volume de referência, né? Por um diferencial de volume referência, ou podemos fazer, aí teremos que ver como estabelecer esta igualdade, integrais no volume deformado, por um diferencial de volume deformado. As coisas que estão aqui vão ser coisas como potência. E essa potência estará dada pelo produto do tensor de tensões, que vamos a definir, por uma medida de velocidade de deformação, que vai ser esse tensorzinho D. Que quando estejam pequenas deformações, isso vai ser igual a sigma E ponto. Então, o que nós precisamos saber? Agora, concluindo, e já que horas são? 16. Concluindo. Nós já entendimos como usar essas entidades algébricas para descrever como se movimenta. Entendimos como calcular uma métrica de deformação. Sabemos fazer umas contas para calcular uma medida de deformação quando é pequenininho. Conseguimos, e aí vem um pouquinho o exercício que você tem que fazer, como medir com que velocidade ele se deforma em uma determinada fotografia. Vocês vão verificar quais são as operações principais para poder relacionar um diferencial de volume na configuração de referência com um deformado, porque esse movimento cinemática. Como um diferencial de superfície aqui se relaciona com um diferencial de superfície aqui, cinemática. Com esses ingredientes, nós poderemos falar de balanço mecânico. E vamos a definir o tensor de tensões, o que significa esse sujeito, como faz trabalho ou potência com o cara em movimento, e como relacionamos as leis de balanço mecânico com operações de integração desse corpo deformável. Isso vai me permitir montar equações diferenciais que depois terei que ver como resolvê-las em forma analítica, se são simples, se ficaram simples, ou numéricas, como em geral acontece quando ficam complicadas, geometrias arbitrárias, carregamentos arbitrários, etc. Eu deveria poder conduzir vocês até estacionar assim, a disciplina pronta para ser capturada por elementos finitos de vocês, pelo menos um grupo de casos,
poder ser estudados via uma técnica numérica como elementos finitos. Então, fechando aqui a aula, eu vou interromper a gravação.